Olá pessoal, voltei, mas agora eu vou fazer um vídeo rapidinho de estudos. Na verdade já tem uma semana que eu queria fazer esse vídeo para poder dar assim alguns pontos de vista em relação às pessoas que estão querendo fazer college no Canadá. Bom, o que acontece? Óbvio que muitas pessoas, com toda a situação que está acontecendo no mundo e no Brasil, estão usando a ideia do college, principalmente aquelas pessoas que ou não têm o perfil, ou já sabem que precisam melhorar o perfil, ou querem realmente usar uma justificativa para irem para o Canadá, né? Então, o que acontece? Todo mundo tá pensando nessa ideia do college, muitas pessoas estão fazendo o Pathway online sem ter o visto, estão esperando sair a LOA definitiva para dar entrada no visto de estudos no Consulado do Canadá aqui em São Paulo. Bom, há umas semanas atrás, talvez uns 2, 3 meses, eu não tenho certeza de quando, eu fiz uma live dando a minha sugestão em relação ao visto de estudos, para a pessoa que está com esse plano não dar entrada correndo. E aí eu recebo alguns e-mails. Ah, Maria Jo, mas eu já queria dar entrada. Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? E eu vou realmente dar minha opinião bem objetiva e o meu ponto de vista em relação a isso. O que está acontecendo? O Consulado do Canadá em São Paulo, basicamente desde março de 2020, não está trabalhando normalmente por conta da pandemia. Muitos funcionários que têm idade já idade de risco por conta da pandemia, então muita gente está trabalhando em home office, muitos diplomatas tiveram que voltar para o Canadá. Consequentemente, o número de funcionários locais são pequenos. Então é óbvio que tá tudo uma bagunça, tá tudo atrasado, tá uma confusão, mas isso não tem nada a ver com o consulado. Isso tem a ver com a pandemia que simplesmente bagunçou a nossa vida e bagunçou todos os serviços. Não tem jeito, não é só vocês que são prejudicados. Quem trabalha com isso é extremamente prejudicada. Eu, na verdade, não ganho nada nem fazendo esse vídeo, porque eu tô basicamente dizendo para você não dar entrada agora. Mas eu vou explicar o meu ponto de vista. Semana retrasada, o Consulado do Canadá fechou novamente por conta lá da Zona Roxa que o Dória andou fazendo aqui. O VAC também fechou. O que vai acontecer? É óbvio que quem deu entrada, o processo pode atrasar. Tem padrão de tempo de processamento? Não tem. O site pode falar 12 semanas, 16 semanas. Na prática, um pedido de visto de estudos pode sair em 3 meses o resultado e um outro em 10 meses. O Canadá está controlando a análise, está controlando a emissão dos vistos e a gente tem essa questão da pandemia. Então, o que eu queria falar para vocês? Se vocês estão pensando no college, não é para desistir, de jeito nenhum. A ideia é a mesma, eu quero estudar, meu cônjuge ter o visto de trabalho e as crianças terem um Open Study Permit. Beleza! Qual que é a minha sugestão? Se você vai fazer college no Canadá em janeiro, ou em maio, ou em setembro de 2022, não dê entrada agora. Por quê? O consulado não está trabalhando normalmente, o VAC não está trabalhando normalmente, o dólar canadense simplesmente está lá no céu de tão alto. Então esses fatores não favorecem a gente, principalmente porque o real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo. Só que a questão não é essa. A questão é que o governo canadense decidiu pegar os casos dos brasileiros e distribuir aleatoriamente para os consulados no Canadá, nos países onde eles possuem pouca demanda. Por quê? O Consulado do Canadá em São Paulo é o 3º maior visa section do mundo. O consulado já estava com a demanda alta antes da pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Abarrotou, óbvio. Então o que o Canadá resolveu fazer? Como a gente não quer atrasar, sabe-se lá quantos meses tudo isso, o governo vai ver no sistema quantos casos entraram para São Paulo, no Brasil, e vão distribuir aleatoriamente para os outros visa sections. O que está acontecendo
casos de brasileiros que estão sendo analisados em Londres, em Viena, na Jordânia, Emirados Árabes, Arábia Saudita e essa última semana praticamente eu estou entrevistando brasileiro que foi recusado em cada lugar do mundo. Então, gente, por que eu não acho que vale a pena você correr para dar entrada? Ai, Maria Jo, mas eu já queria dar entrada porque vai demorar. É muito melhor você segurar a documentação 2, 3, 4 meses, mas você está tendo evidências de que as coisas aqui estão voltando ao normal, do que você dar entrada com tanta antecedência e ainda correr o risco do seu pedido de visto ser analisado na Jordânia. Isso não favorece a gente. Ah, os oficiais de imigração não sabem a lei? Sabem, só que eles vão ser rigorosos. Por quê? Primeiro porque você precisa convencer um oficial de imigração que você é estudante. E a maioria de vocês, ninguém é jovem, ninguém é 18 anos que terminou high school e quer ir para o Canadá. Não, a gente está falando de trabalhador formado, qualificado, que diz que quer fazer college. É óbvio que o oficial de imigração em qualquer lugar do mundo vai ser rigoroso. Mas por que eu acho que pra gente esse cenário não favorece? Primeiro por conta da crise, por conta da alta do dólar. Então, o que está me chamando a atenção nos casos recusados que eu entrevistei nessa última semana, eu estou percebendo que os oficiais de imigração em outras missões, eles estão fazendo notas com muitos detalhes dos casos, convertendo o valor em real para dólar, verificando se há cursos parecidos no Brasil para a pessoa fazer que é mais barato, quanto ela tem de patrimônio, se convence que ela precisa estudar no Canadá. Eu não estou dizendo que você vai ter o teu pedido automaticamente recusado porque ele foi para a Jordânia. Não, mas eu estou falando que há aspectos que eu acredito que não nos favorecem nesse momento. Por isso que, se você vai viajar em 2022, segura os documentos um pouco. Por quê? Vai que amanhã vai ter a fase branca da pandemia que tudo vai abrir. Automaticamente as coisas se encaixam. Há pedidos de vistos no consulado que estão em andamento há 8, 10, 11, 12 meses. Então são pessoas que estavam com pressa e o processo está demorando. E o que está me chamando a atenção? A qualidade das notas desses processos. E eu acredito que um processo onde a nota é muito caprichada, vai faltar argumento para você depois entrar com outro pedido para tentar rebater, porque eu tô vendo que eles estão sendo muito rigorosos. Em alguns casos que eu entrevistei, que não foram meus clientes, não tiveram visto recusado porque eu ajudei a dar entrada, pessoas que fizeram, enfim, com outras pessoas ou sozinhas, o que eu tô percebendo? Há casos que eram bons, não eram ótimos, mas que se tivessem sido analisados em São Paulo, eu acredito que teriam sido aprovados. Por quê? Porque entra também um pouquinho de uma questão cultural. O oficial de imigração que cuida de São Paulo, Brasil, ele entende um pouco da cultura. Então, por exemplo, para ele é normal uma pessoa formada querer fazer college. Por quê? Porque a nossa maneira de estudo no Brasil é diferente. Geralmente, brasileiro não fala inglês muito bem. Então, para ele já é muito desafiador fazer um college, mesmo que ele já tenha um curso superior. Agora, pegar um cônsul de Viena, do consulado do Canadá em Viena, que vai analisar um caso de um brasileiro que já é formado, que está trabalhando, que diz que vai sair do emprego para fazer college, é óbvio que ele vai ser muito rigoroso. Então, assim, se você tem tempo hábil para esperar, não estou falando que é para esperar todo o ano de 2021, mas esperar um mês ou dois, talvez não vai fazer tanta diferença. Para quê? Para a gente ver se existem aspectos que podem aliviar para o nosso lado. Uma é essa questão do consulado do Canadá em São Paulo. Ah, Maria Jo, meu caso já vai ser analisado por um cônsul canadense, quer dizer, eu já tô com o meu perfil em dúvida porque eu preciso da aprovação de um officer? Eu concordo, mas entra a questão cultural, gente, tá? Outra coisa, a questão da tradução da documentação. Se a gente for traduzir tudo o que a gente quer colocar no pedido de visto de estudo, vocês vão gastar uma fortuna. 5, 6, 7, 8, 9 mil, 10 reais, tá? É muito dinheiro que gasta porque a tradução é cara. Eu ainda não vi nenhum brasileiro recusado por falta de tradução, tá?
É óbvio que eu não posso garantir, mas eu não vi ninguém que foi recusado por um único motivo. Você foi recusado porque você não mandou as traduções juramentadas. Não. Eu tô vendo gente que deu entrada com tudo em português, não tá sendo recusado por falta de tradução. Então, qual que é a minha sugestão para quem quer dar entrada agora, sabendo que há riscos do processo ser analisado fora? A carta de intenção, as cartas explicativas em inglês e documento de renda explicar o saldo. E alguns outros documentos eu acredito que não precisa traduzir, que dá para o oficial de imigração interpretar. Mas o básico daria sim para fazer em inglês. Então, gente, se você vai estudar em 2022, aguarde um pouco, porque isso não ajuda a gente. Eu não acredito. O índice de recusa nesses últimos 2, 3 meses, eu vi que aumentou muito, principalmente depois que os casos do Brasil começaram a serem distribuídos em outros países. Então, espere. Veja se a estratégia que você quer usar é boa. Também estou vendo alguns casos de pessoas que estão escolhendo cursos nada a ver com a sua vida. Então é um momento de reavaliar, até para você ver se vai pegar uma outra carta de aceitação, tá? Então tomem cuidado com isso, porque não são, o número de brasileiros que está sendo aprovado é pequeno. E o consulado do Canadá, apesar de ter informado que até pode revisar casos recusados, na prática eles não estão revisando. Por quê? Porque não há obrigatoriedade. Então, eu acho que é muito melhor você deixar seu dinheiro guardado, deixar rendendo, torcer para o dólar abaixar, esperar um pouquinho, que é óbvio, é muito melhor que a gente tenha um cenário que pareça um pouco mais normal. Só se chegar no limite do prazo, nossa, não tenho mais escolha, ok, vou dar entrada e vou ver realmente se meu caso vai ser analisado, sei lá, na Arábia Saudita. Mas eu não gostaria, tá? Então, assim, se você realmente pode esperar um pouquinho, espere, porque você não vai estar no prejuízo. Mesmo as pessoas que vão ser aprovadas ou foram aprovadas, nem estão recebendo visto para embarcar agora, porque o Canadá está controlando o embarque das pessoas por conta do coronavírus. Então, assim, é um ano complicado, tá tudo uma bagunça? Nossa, não me fale, se tá pra vocês, não quero nem saber como tá pra mim. Mas assim, já tá tudo uma bagunça, espera mais um pouco, mas se planeja, vai guardando dinheiro, vai fazendo suas pesquisas, vai treinando o inglês, mas não aplica correndo. Eu tô vendo gente que tá dando entrada agora, que vai estudar só em setembro de 2022, não tem necessidade. Se você esperar até janeiro do ano que vem para dar entrada, o prazo está excelente, não corra. Assim, eu não acho que esse cenário, infelizmente, favorece a gente, porque eu vejo que entra muita questão cultural na hora que você está avaliando, a qualidade e capricho das notas, eles estão sendo muito detalhistas. Fica até meio difícil contra-argumentar com as alegações que eles estão usando. Então, era só essa dica, porque eu acho que há casos que às vezes não são bons, que podem ficar melhores, e às vezes você está desperdiçando, sei lá, talvez uma oportunidade que você poderia ser avaliado no momento um pouco mais maleável da situação. É como está acontecendo com o Express Entry. Quem imaginou que o Canadá ia chamar todo mundo que está morando no Canadá por conta da pandemia? Quer dizer, então acontecem coisas que podem ser interessantes para a gente. O Consulado do Canadá, eu também fiquei sabendo que eles nem estão respondendo os e-mails e nem estão respondendo com muita rapidez. Então, se você é um dos casos que teve o visto recusado e mandou um e-mail reclamando ou querendo revisão, infelizmente, corre o risco de você não receber esse e-mail ou receber esse e-mail daqui 30, 40, 50, 60 dias. Então, gente, faça um planejamento legal, né? Se foque, vai chegar uma hora que o Canadá e países que dependem de imigrantes, de estudantes, não vão poder ficar segurando, já tá tudo no limite. Mas da entrada agora, eu não acho que é interessante pra gente por conta desses pontos que eu expliquei, tá bom? Essa é a minha dica. Se vocês tiverem dúvidas, enfim, ou quiserem alguma sugestão para algo, pode me mandar por e-mail. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Queria agradecer para quem me acompanha nas mídias sociais. E não desista, gente. Eu sei que essa questão do coronavírus, infelizmente,
Veio para bagunçar a nossa cabeça, veio, mas tudo vai se resolver. Você só vai ter que se adaptar ao que está acontecendo. Ah, meu pedido de visto está demorando 10 meses, eu perdi o intake. Você vai ver outro intake com college, entendeu? Ah, meu exame médico venceu e o consulado agora quer que eu refaça. Paciência, vai ter que refazer. Mas isso é porque a gente está passando por uma normalidade. A gente não pode nem falar, é a questão do Brasil, que é terceiro mundo. Não, é o mundo inteiro, gente. Então assim, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. O que eu sugiro para quem está mirando o Canadá? Pesquise, se atualize, perceba o que é fraco no seu perfil, tanto para a imigração quanto para o visto, e trabalhe em cima disso, para você montar um bom plano e, obviamente, também até não ter muito prejuízo financeiro. Eu não acho muito certo as pessoas gastarem tanto dinheiro, dependendo dos planos que elas estão planejando fazer, tá bom? Aqui... do ano que vem terei que reaplicar o CAC. Então, precisa ver a validade do CAC, porque o CAC não é tão rápido que vence. Dá uma olhada, eu não sei se ele já venceu ou não é assim tão rápido. De qualquer maneira, se o consulado do Canadá tiver a intenção de aprovar o teu visto e o officer perceber que a carta caducou e o CAC caducou, ele vai te pedir. Agora, se você já sabe que já caducou, tá para caducar, você pode se adiantar para solicitar novos documentos para inserir no processo em andamento, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo e a gente vai ter que ser positivo. Tá meio chato algumas coisinhas, tá? Mas tudo vai se resolver e a gente vai ter que se adaptar. Não tem jeito, tá bom? Obrigada e boa tarde para todo mundo.